Olá! Nesta temporada do Entrevista sobre a filosofia do bem viver, estamos conhecendo culturas alternativas ao modelo ocidental. São exemplos de sociedades em que o coletivo é o principal fundamento. Mas como desenvolver essa consciência num mundo cada vez mais individualista? O budismo traz algumas respostas e é com muito carinho que a gente recebe a Monja Coen, que é professora de Zen Budismo. Olá, Monja, é um prazer tê-la aqui no Entrevista. Como você está? Um prazer estar com você, Pedro, e com todos vocês. E é bem importante isso que você falou. Toda a sociedade japonesa é uma sociedade do coletivo, não só por ser budista, mas para ser uma sociedade onde eles acham que mais importante é o país, depois do país é o estado, o lugar onde você mora, depois é a empresa na qual você trabalha, depois vem a família e o último da lista é você. Então, o indivíduo sozinho não existe, ele só existe em relação com a família, com o bairro, com a sociedade, com o trabalho, com o país. É bem interessante, porque é o coletivo e não o indivíduo que é o mais importante. E claro que isso tem a ver com o budismo, né? Sim, sem dúvida. E a gente tem muito a aprender, né, com isso também. E, Monja, a gente estava batendo um papo, né, antes de começar a gravação, e você me disse que o seu processo, né, de descoberta do Zen Budismo foi, na verdade, uma procura justamente por um modelo alternativo, né, um modo de vida alternativo ao que a gente está acostumado aqui, né, no Ocidente. Então, eu tinha cerca de 19 anos de idade nessa época e eu era repórter do Jornal da Tarde, que é o vespertino do estado de São Paulo, que já não existe mais, mas que naquela época estava começando, era a segunda geração. E tínhamos um governo militar. E havia muitas manifestações na rua, passeatas, e eu ficava pensando, não existe uma sociedade alternativa? Não existe uma maneira diferente de viver do que essa, de tanta violência, tanta procura por ganância, né? Deve existir. E me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia, que havia coisas bem interessantes. E uma delas era de um grupo zen budista, que eles já viviam sem agrotóxicos, faziam plantações naturais de comida orgânica e meditavam. Ao mesmo tempo, na Guerra do Vietnã, houve um monge chamado Thich Nhat Hanh. Ele mostrava monges vietnamitas que se queimavam em praça pública para fazer uma demonstração contra a Guerra do Vietnã. E aquilo também me impressionou muito. Como é que uma pessoa fica sentada em meditação pegando fogo? Que controle é esse? Os Beatles meditavam, o pessoal de rock and roll meditava, Pink Floyd, Yes, The Who, e entre outros, que era o tipo de música que eu ouvia. E eu fiquei pensando, nossa, se essas pessoas que eu considero inteligentes, grandes comunicadores, fazem essa prática meditativa, que aquele monge que tinha a capacidade de suportar o insuportável e que o pessoal Zen da Califórnia usava por uma alternativa de uma sociedade mais justa, eu falei, eu quero começar a meditar. E aí fui. Acabei indo morar nos Estados Unidos. Primeiro fui morar na Inglaterra. Da Inglaterra fui morar nos Estados Unidos. Lá conheci o Zen Center de Los Angeles e me tornei monja, porque eu descobri que a minha procura, que vinha desde os 11 anos de idade sobre o que é Deus, onde está, como se manifesta, ela se clarificava através do Zazen, da prática de Zazen. E a filosofia do bem viver, que é o assunto, né, dessa temporada do Entrevista, ela defende muito uma relação harmoniosa com a natureza, que era algo que, por exemplo, os povos nativos aqui da América conheciam muito bem, né? Essa conexão com o todo também faz parte da filosofia budista? Quando Shakyamuni Buda é o personagem histórico do budismo, né? Que temos dados históricos sobre a sua existência cerca de 600 anos antes de Jesus. Então, quando ele tem a sua experiência mística, ele morava na mata.
Ele nasceu num castelo, mas ele fugiu e foi morar na mata. E ele está fazendo práticas meditativas e ele teve essa experiência mística onde ele diz: eu, a grande terra e todos os seres juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Ou seja, eu igual à vida da terra, eu igual a todos os seres. Então, o princípio básico do budismo é perceber que nós só existimos como seres humanos porque as outras formas de vida todas existem e que nós temos que cuidar. Para que a nossa existência seja possível, temos que respeitar e cuidar de todas as formas de vida. Monja, muitos críticos falam, né, que hoje nós, principalmente aqui, né, nas sociedades ocidentais, vivemos muito enclausurados, presos a um modelo consumista, a um modelo muito individualista e que isso, de certa forma, até inibiria o nosso autoconhecimento. Você está falando, né, de interdependência, relações pessoais. A gente precisa se conhecer melhor primeiro para aprender a valorizar o outro, valorizar essas relações? Eu acho que é simultâneo. Ao conhecer o outro, eu conheço a mim mesma, e ao conhecer a mim mesma, eu conheço o outro. Não é que eu primeiro preciso ser uma pessoa desperta, iluminada, sábia, para poder agir no mundo. Na medida que eu vou agindo no mundo, eu vou ganhando também sabedoria e conhecimento de meus parceiros, do que está acontecendo, das experiências que eu possa estar vivendo. Então, é simultâneo. Não tem um primeiro e o outro depois. A gente sempre acha, não, primeiro eu tenho que me iluminar, né? Então, eu não estou bem do coletivo porque eu estou muito preocupada comigo mesmo. Isso é muito egóico, né? Na hora que você começa uma ação, ela transforma você. Na hora que você começa a falar de forma diferente, nós temos que prestar um pouco atenção de que maneira nós pensamos e falamos a realidade. Porque às vezes nós repetimos apenas jargões antigos e vamos repetir tantas vezes que acabamos acreditando naquilo que não é verdadeiro. Por isso que é importante, eu trabalho muito com o silêncio, com a meditação, com a autopercepção. Mas essa autopercepção, ela inclui tudo, porque nós somos a vida da Terra. Tem um autor norte-americano, ele chama David Loy, e ele escreveu um livro que chama Ecodharma. Dharma significa lei verdadeira. E eco é o ecossistema. Todo o ecossistema está nos ensinando o tempo todo. Nós temos que reaprender a ouvir, a entender. Há uma frase que eu gosto muito: a pessoa sábia é aquela que lê os sinais do caminho, que vê os sinais do caminho. E o caminho está nos mostrando que temos que cuidar da terra, que é a nossa irmã, nossa mãe, nossa parceira. Nós não vivemos sem o planeta Terra, né? Por enquanto, não. Pode ser que no futuro crie causas e condições em outros lugares, mas isso não é para agora, né? Então, Sim. agora nós temos que cuidar. Não é só lucro que importa, não é porque tem um lucro social, um lucro de vida que está sendo posto de lado, como você fala. Uma sociedade não é pensar que na Ásia é diferente. Países asiáticos que são muito imperialistas, que são muito consumidores. A minha superiora no mosteiro, lá no Japão, ela insistentemente, em todas as palestras, ela falava isso com as pessoas. O que está acontecendo conosco no Japão? As crianças nem sabem de onde vêm as maçãs, elas acham que vem do supermercado. Nós temos que modificar o nosso processo educacional para que todos possamos, desde pequeninos, primeiro, conhecer a realidade de onde vêm os alimentos, as frutas, o que é adequado comer em cada estação do ano, o que nós estamos comprando, se estamos consumindo desesperadamente ou Uhum. temos um consumo responsável. Então, tudo isso no Japão também tem sido muito trabalhado. Não é dizer que nós brasileiros somos assim, nós ocidentais somos assim. É uma coisa que se espalhou pelo mundo, né? E Sim. agora nós temos que, não é retornar, mas é ir em direção àquilo que é essencial e verdadeiro, aquilo que é benéfico para todos nós, que é o que você vai dizer, a filosofia do bem-estar, de viver bem, de estar bem, de conviver bem com tudo que existe, com tudo, 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 sem o pensamento de exterminar, Sim. sem o pensamento de cancelar pessoas
ou por formas de vida, né? Pelo contrário, como que Uhum. nós convivemos com formas de vida diferentes. Você falou de algumas sociedades, né, de alguns países asiáticos que são muito industrializados, né, e aí eu penso muito na nossa realidade brasileira aqui, né, que a gente também tem esse ritmo de vida muito acelerado, essa correria que às vezes a gente acaba ficando até sem fôlego. E o budismo fala muito em meditação, né, em atingir esse estado mental profundo, né, essa concentração. Eu queria te perguntar, monja, se é possível, nessa vida tão corrida, a gente ter essa disciplina, a gente conseguir parar um tempinho, poder meditar e atingir esse estado profundo. Nós temos que criar esse espaço na nossa vida. Durante a pandemia, muitas e muitas pessoas me procuraram, porque estavam muito aflitas, desesperadas, ansiosas, depressivas, né? Mas não foi só durante a pandemia. Neste final da pandemia, agora que nós estamos vivendo, eu tenho a impressão que está todo mundo muito aflito, desesperado, achando que perdeu tempo, que precisa recuperar esses 2 anos. Ninguém perdeu tempo, nós vivemos esse tempo. E nesse tempo nós nos transformamos. E essa ansiedade toda que está vindo agora, ela não é necessária. Por isso que é importante criar na sua vida a disciplina, a palavra importante que você disse, criar um hábito. É um hábito que algumas pessoas criaram durante a pandemia e que jogaram fora agora. Continua importante. Às vezes de manhã, acorda, senta 10 minutos, 5, 10 minutos, senta e respira. Observa você. É como se a gente pudesse zerar o nosso sistema, ter respiração consciente, oxigenar melhor as células do corpo para o dia que vem aí e estar pronto para as surpresas do dia. Não perder a capacidade de se maravilhar com a vida. Não é só o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que produzir, mas como que eu estou fazendo? Será que eu aprecio o caminho? A minha superiora no mosteiro insistia muito em dizer isso para nós. Vocês apreciam a caminhada ou vocês só querem chegar lá e nem percebe como está caminhando, o que está do seu lado? Não é que você vai andar devagarzinho, não, e demorar para chegar, mas a sua percepção tem que estar presente. E isso, o processo meditativo facilita muito. Tanto de manhã, pode ser um pouquinho antes do almoço, você tem um prato de alimentos na sua frente, pensa nisso. Quantas formas de vida foram necessárias para esses alimentos chegar até mim? Teve terra, teve água, teve sol, teve vento, teve pessoas plantando, teve uma terra fértil que não foi adubada demais, que não teve muito fertilizante para não nos causar dificuldades depois de saúde, né? Teve água pura. Nossa, que bonito! Tantas formas de vida para um pratinho chegar à nossa frente. Então, a meditação não é só uma coisa que você faz sozinho num canto fechado, não vou falar com ninguém. É alguma coisa que você leva para o seu dia a dia. Uhum. No escritório, tem que caminhar de uma sala para outra, presta atenção, pé direito, pé esquerdo, Sim. sente no seu corpo. É Sim, já isso. faz toda a diferença. E legal, monja. Ficam aí os aprendizados do budismo para gente aqui no Entrevista, para quem também está assistindo. Monja, chegamos ao fim aqui do nosso programa. Eu quero muito agradecer a sua participação. Obrigado aí por todas as lições que você trouxe para gente. Obrigada a você e que todos possam despertar. Show de bola! A você de casa, se quiser rever esse programa aqui do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Fique com a gente que essa temporada tem muita coisa bacana. Até uma próxima!